Bom dia a todos os presentes, a também que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos. Só lembrando nossos recadinhos, né? Que toda a nossa programação fica aqui no nosso quadro de aviso e também na internet. Lembrando... Tá, obrigada. Você desligou agora. Tá ligado. Que toda sexta-feira, às 20 horas, temos o curso de, temos um apoio, né, aos dependentes químicos e familiares. E aos domingos, todo primeiro e terceiro do mês, às 9 horas, temos um curso de apoio às gestantes. Para a nossa cesta básica desse mês, nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. Tá? Então, desde já, nosso muito obrigada pela contribuição, porque todo mês a gente tem atendido, tudo que a gente vem recebendo tem atendido as nossas necessidades. Bom, então já vamos nos tranquilizando, né? Em sintonia com o alto, elevemos nossos pensamentos e agradecemos ao Pai pela vida, pela oportunidade de mais um despertar. Que hoje, em que se comemora a Páscoa, aproveitemos para nos renovarmos. Façamos uma faxina interior, retirando tudo aquilo que não nos serve mais, como sentimentos antigos, pensamentos e até mesmo atitudes. Nos desapeguemos de tudo aquilo que possa nos impedir de crescer material e espiritualmente. Peçamos aos espíritos de luz que sempre nos acompanhem, nos proteja, que guie nossos passos e ilumine nossos caminhos. E que a cada dia nos intua e nos inspire para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Raquel vai conversar conosco sobre Faça Luz em Sua Vida. Seja bem-vinda. Gente, bom dia. Bom dia a todos aqueles também que nos acompanham pela internet. Não é? E como a Patrícia bem lembrou, não tem como esquecer, hoje é domingo de Páscoa. Quando no Natal nós comemoramos o nascimento do nosso irmão maior, de Jesus, já é aquela alegria cristã. Agora, quando nós comemoramos a Páscoa, além de ser uma alegria cristã, é algo que vem bem de encontro à nossa doutrina espírita. Porque é o renascimento. Ela fala do nascer de novo. Então, vem bem de encontro às leis da reencarnação, que nós tanto estudamos. Mas, lembrando que os judeus, na época, eles salientavam a ressurreição. A diferença é que nós estudamos a reencarnação. Pois a ressurreição, ela fala do renascimento no mesmo corpo. É no mesmo corpo que ressurge. Enquanto que a reencarnação, ela fala ela fala do renascimento do espírito em um corpo diferente. Por isso que é um reencarne, quer dizer, o que muda é o corpo, enquanto nós, espíritos, continuamos os mesmos. Jesus, como um bom judeu, ele cumpria todas as leis, tanto civis como espirituais. Pela sua perfeição, ele teria que dar o exemplo. E ele reencarnou, ou melhor dizendo, ele cumpriu a lei da ressurreição. Ele ressurgiu no mesmo corpo, porque havia uma necessidade de assim ser mostrado. Se Jesus naquela época fosse cumprir a lei do renascimento, reencarnando em outro corpo, ele seria reconhecido como o mesmo mestre? Não. Então, para que ele se fizesse acreditar, para que tudo aquilo que ele falou em toda a sua vida, em todo o seu período, né, de ensinamento, ele teria que vir no mesmo corpo.
para que se fizesse acreditar que é a mesma pessoa que volta. Aí, com o progresso, com toda a civilização e tudo surgindo em termos de conhecimento, em termos científicos, espirituais, psicológicos, enfim, tudo, né? O progresso da humanidade para que nós, espíritos, porque nós somos os mesmos espíritos que estamos aqui hoje, que estávamos há tempos atrás aprendendo tudo isso. Somos nós. Por isso que hoje nós já temos algum entendimento sobre tudo isso. Nós não nascemos assim, nós adquirimos esses conhecimentos. Né? Aí nós começamos a achar a lógica e a justiça de o processo ser dessa forma. Então, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos e reencarnamos. Só que vamos mudando o corpo. A veste física se faz necessária que seja diferente. Então, é essa, não é, a nossa questão da comemoração da Páscoa, que vem bem de encontro às leis reencarnatórias que a doutrina espírita tanto apregoa, tanto ensina. A palestra de hoje, ela fala sobre um texto do José Carlos de Luca, que é do livro Socorro e Solução. O José Carlos, ele se baseou numa frase da Agenda Cristã de André Luiz, que diz o seguinte: diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. A frase é curta, mas é de uma ação intensa. Ele fala de uma ação, de uma atitude. E ação e atitude nos lembra Paulo e Pedro, onde Paulo, ele elaborava os pensamentos, ele estudava as teorias. Fez muito também, é claro, era de uma ação plena, mas o trabalho de Paulo, ele era muito mais ligado à intelectualidade. Ele falava, se ele fosse o autor dessa frase, ele seria o primeiro a arregaçar as mangas. E Pedro executava, com aquela exatidão, com aquela plenitude, né, de quem não tem medo do trabalho. Arregaçava as mangas e não via o perigo. Ele era impetuoso, ele era voluntarioso. Muitas de suas discussões, entre aspas, com o Mestre Jesus era devido a isso. Porque Pedro, antes de ser o Pedro, ele era aquele homem justo. E dentro da sua justiça, dentro da sua teoria, das suas teses de justiça, ele agia. Ele agia com todo o seu ímpeto e muitas vezes sem usar a razão. Era onde muitas vezes o Mestre Jesus lhe chamava a atenção, no bom sentido, né? Dizendo: Pedro, Pedro. Isso era famoso nos lábios de Jesus. Pedro, se contenha. Não é assim, Pedro. Ele estava sempre certo, mas a maneira de agir é que às vezes saía um pouco dos limites. Imagine Pedro com uma frase dessa nas mãos. Né? Ele iria sair agindo assim. Só que não é bem dessa forma que André Luiz chegou à conclusão que funciona. Não basta lançarmos o ensinamento. Tudo é uma questão de tempo, até que se aprenda o caminho do interruptor para acender a luz. Então, ele já inicia o texto falando que, se estivermos num quarto escuro, de nada adiantará nos revoltarmos contra a escuridão. Isso não vai fazer com que a luz se acenda. Da mesma forma, se o sofrimento tem deixado nossos dias mais escuros, de nenhum proveito é a nossa atitude de queixa ou revolta contra os problemas que nos visitam. Vamos ficar na teoria? O problema está ali. A escuridão é fato. E aí? Vamos deixar assim? Vamos procurar o caminho para que essa luz se acenda, para que os problemas comecem a serem resolvidos. E a partir do momento que nós partimos para a ação, isso seja em qualquer setor de nossa vida, nós deixamos um pouco o verbal de lado. O verbal no sentido da queixa,
no sentido da lamúria, da reclamação. Por quê? Porque são duas coisas que não se adaptam, não se competem. Ou nós reclamamos, ou nós agimos. A partir do momento que nós começamos a agir, aí a nossa mente não tem mais lugar, não tem mais espaço para reclamação. Isso é natural, gente. É natural. Podemos perceber que a lamúria, ela é típica de quem está de braços cruzados. Que a partir do momento que nós começamos a agir, a lamúria vai se dissipando. Por quê? Por várias questões. Primeiro, porque nós vamos começando a perceber a capacidade que nós temos dentro de nós de resolvermos as coisas. Porque enquanto nós ficarmos reclamando, ficarmos naquela teoria só verbal da lamentação e da queixa, nós não percebemos isso. E a luz não vai acender. A partir do momento que nós damos o primeiro passo para agirmos contra tudo aquilo que está nos dificultando a caminhada, contra todos os obstáculos, nós vamos tirando esses obstáculos do nosso caminho. Porque a partir do momento que nós damos o passo, o que nós fazemos com aquele entulho que está no nosso caminho? Tiramos o caminho para nós podermos passar, não é? Ou nós jogamos de lado e vamos passando, ou vamos nos desfazendo deles, eliminando. É essa a trajetória que André Luiz quer nos ensinar. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque a ação, ela nos dá essa atitude. Ela nos comanda nessa atitude, nesse comportamento. E as coisas vão ficando mais fáceis. Tudo vai entrando nos eixos. Enquanto que na escuridão, na escuridão da lamúria e da lamentação, nossa visão ela se fecha. Ela vai fechando. Nós não vamos dando condição àquela nossa visão íntima de enxergarmos a solução dos problemas. Porque essa condição, todos nós temos. A todos nós. Sabe aquela historinha, aquela questão, ela é até um pouco batida, mas nós conhecemos também, né? Que ninguém carrega a cruz maior do que pode os ombros carregar. Isso é óbvio. Isso é o óbvio. Nós temos aquilo que nós podemos ter. Nós temos situações em nossas mãos com as quais nós podemos arcar. Só que nós nos desvalorizamos às vezes. Nós rejeitamos esse lado em nós, já conhecedor de como resolver tudo isso. Nós não aceitamos. Eu tinha uma expositora no curso de doutrina espírita que, ao mesmo tempo que ela nos ensinava a humildade, a caridade, a nos colocarmos em nossos devidos lugares, não é? Ela falava algo que era meio complexo na época, né? Para um estudante de doutrina espírita, assim, no início do curso, era meio complexo, aquela coisa mais... Mas se eu falar certas coisas bonitas a meu respeito, vai parecer ostentação, é orgulho. Ela falava, não. Nós temos que ter consciência daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós já conhecemos. Porque senão é uma falsa humildade. A partir do momento que eu conheço o que é errado, eu posso muito bem, sim, entre aspas, dar essa lição de moral, que é algo que eu já adquiri. Nós não nascemos conhecendo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós adquirimos o conhecimento. O conhecimento é algo conquistado. E para ninguém é fácil. É uma conquista a duras penas. São com experiências difíceis. São convivências traumáticas. Aquela caminhada, às vezes, naquele caminho de pedras em que nós nos machucamos bastante. Mas nós aprendemos. E uma vez que aprendemos, uma vez conhecedores, por que não? Por que não dizer, isso eu já conheço? Não é ostentação, é consciência. É consciência. E a maior prova dessa conscientização não é falar, é agir. É agir. Aliás, tudo que é cristão é ação.
Tudo que vem de Jesus é atitude. É totalmente ativo. Jesus só ensina a agir. É tudo que é ativo, não é teórico. A teoria nós temos aí uma vida inteira para ler teoria. Não é? Depois de uns 10 anos de espiritismo, nós já decoramos o evangelho. Nós sabemos disso. Não é por isso que nós deixamos de estudar e de ler. Nós voltamos e recomeçamos, voltamos e recomeçamos. Não é? Agora, decorar é fácil. Fácil. Em capítulo tal, da página tal, porque a minha edição é a tal, então está na página tal. Mas e aí? Isso é teoria. É teoria. Né? Nós sabemos que, para que possamos acender essa luz do Evangelho, nós precisamos da ação. Não é? Bem dizia o Chico Xavier, dizia isso para Divaldo. O Divaldo Pereira Franco, quando começou a dar os primeiros passos dentro da doutrina espírita, ele foi procurar pelo Chico. Ele falou, Chico, está acontecendo umas coisas assim comigo? Porque ele tinha uma mediunidade, já na época, né, desde sempre, aquela mediunidade bem fluente. Ele não sabia conviver com a mediunidade. Né? Ele conversava com os espíritos como achando que não fossem espíritos, mas sim pessoas encarnadas. E aquilo lhe trouxe uma certa perturbação. Até no ambiente de trabalho, a situação ficou um tanto constrangedora, vexatória. E ele foi procurar pelo Chico. Chico, está acontecendo certas coisas comigo que eu preciso resolver isso. Está complicada a minha vida pessoal. O Chico orientou que ele lesse o Livro dos Espíritos. Ele leu. Ele foi correndo lá para sua casa na Bahia. Devorou o Livro dos Espíritos. Voltou em Uberaba. Chico, eu já li. E agora? Leia de novo. Mas, Chico, leia de novo. Ele voltou correndo para Salvador, leu. Na primeira leitura, levou 1 mês, a segunda levou 2. Né? Ele voltou para Uberaba. Chico, eu já li. E agora? Leia de novo. E assim foram inúmeras vezes. Porque até então ele não estava entendendo o que o Chico estava querendo dizer. Não é para ele decorar o livro, não. Não. Divaldo, você precisa partir para a ação. Enquanto nós não partirmos para a ação, é porque não lemos exatamente, não entendemos ainda. Não basta ler rapidamente aquele livro que nós vamos ler pelo resto de nossa existência, não é nem dessa encarnação, porque está no próprio Livro dos Espíritos, em muitas das questões, que nós não temos entendimento para tudo aquilo que está lá, para todo aquele conteúdo. Como é que nós, de forma pretensiosa, queremos aprender tudo em 1 mês? Não, não é assim. Não é assim. A luz, ela vai brotando aos poucos. A luz da verdade, a luz do conhecimento. E a primeira aplicação dessa luminosidade é em nós mesmos. É no nosso íntimo. É esse íntimo que tem que se modificar para que possamos passar adiante. E nada melhor do que o exemplo, nada melhor do que a divulgação na prática. São palavras. A palavra é necessária? Lógico. De extrema necessidade. Mas a atitude, ela tem que partir do coração daquele que já sente que a luz realmente brota de dentro de si. Tudo isso pode parecer muito bonito, mas André Luiz não deixou só nisso. Ele nos traz uma receitinha. Como fazer? Tem um caminho para isso? Tem. Tem. Ele cita 6 tópicos para que possamos agir dentro disso. O primeiro deles, o que encabeça a lista, qual é? Trocar a queixa pela gratidão. É a primeira atitude. É a atitude. Toda vez que nós nos lembrarmos, isso é policiamento, gente, é se policiar. Aquela vigilância constante do nosso íntimo. Toda vez que nós nos pegarmos na lamúria ou na queixa, parar imediatamente. Para e agradecer. Mas agradecer o quê? Nossa, nós temos tanto a agradecer. Tanto. Até a oportunidade daquela dor e daquele sofrimento nós temos que agradecer. Porque são degraus evolutivos. Nós não temos essa visão. Lá na frente que nós vamos enxergar o resultado daquela dor e daquele sofrimento. Na hora nós não enxergamos. Na hora nós
blasfemamos, Deus é injusto, porque o meu vizinho é feliz e eu não sou. Uma série de coisas. E nós vamos reclamando. Eu não aguento isso. Só que lá na frente, depois de muito tempo, quando nós revemos a situação, nós falamos, nossa, mas eu passei por aquilo. E passei. Olha, eu passei. Aquela famosa frase, nada como um dia atrás do outro. Não é que eu resolvi o problema. Alguma coisa aconteceu. Algo aconteceu para que eu resolvesse. Aí nós vamos rever o que foi que nós fizemos, quem chegou até nós para nos ajudar. O que foi que aconteceu? Mas nós saímos daquele buraco em que estávamos na ocasião. Porque nada é eterno nessa questão da problemática. Não é eterno. Como? Não é. Tudo passa. Isso é uma frase do Chico, né? Tudo passa. Tudo passa. Porque foi Maria quem, né, citou a Chico. Chico, tudo passa. Tudo passa. De que maneira? Depende do nosso livre-arbítrio. Mas vai passar. Vai passar. Porque nós somos espíritos que evoluímos. Sabe aquela questão, quem não aprende pela dor, com amor aprende pela dor? De alguma forma nós vamos aprender. É uma lição, tem que passar. Nós temos que passar daquela lição para a próxima. Não podemos perpetuar na mesma página do livro. Nós temos que seguir adiante, não é? Então, vamos agradecer, sim. Vamos procurar o ponto positivo daquela questão. É um limão, vamos fazer a limonada desse limão, vamos tentar levar a situação da melhor forma possível e agradecer. Mas é que na maioria das vezes, nós nos queixamos por pouco mesmo. É por pouco. É por pouco. Porque a natureza tão sábia, a natureza da nossa essência, como espíritos, ela é tão sábia, que quando a dor é profunda, o problema realmente é difícil, nós não temos nem muito tempo para essa reclamação. Nós até reclamamos, mas a situação ela é tão urgente para ser resolvida, e isso é a sabedoria da natureza, que nós temos que partir para a ação rapidamente. Agora, quando é aquele probleminha de todo dia, aquela coisa, né, aquela pedrinha do sapato que nós sabemos, mas nós não tiramos, ela vai ficar ali, a gente põe no sapato, ela está ali, mas nós continuamos reclamando. Agradeça. Agradecer. Agradecer. A segunda é o positivismo. Colocar o positivo na nossa vida. Isso é exercício. Tudo que nós vemos a princípio que é negativo, vamos inverter. Qual é o positivo disso? Vamos enxergar o lado positivo. Toda situação tem dois lados. Toda. Sabe aquela questão, quando nós estamos numa dúvida, nós precisamos resolver algo, tudo tem seus prós e contras? Tudo tem. E nós temos que analisar os dois. Aí o nosso livre-arbítrio vai nos guiar. Ele que vai nos guiar. Mas vamos enxergar sempre a situação do lado positivo. O que ela vai nos trazer de bom. Então, eliminando a queixa, eliminando o negativo. Qual é o terceiro passo? É a fé. Sempre a fé. Porque quando nós já conseguimos esses dois primeiros, nós já vamos começando a acreditar. E fé, gente, não é aquela questão de pararmos frente a uma imagem, seja essa, seja qual outra for, ajoelharmos e ficarmos rezando. Não, porque eu sou uma pessoa de fé, eu estou aqui rezando. Não, não é isso. Fé é ação. É acreditar. Eu estou agindo porque eu acredito. Hoje está assim, mas amanhã não estará. Porque hoje eu estou tomando todas as providências para que meu dia amanhã seja melhor. Para que meu momento daqui a pouco seja melhor. Porque eu acredito nisso. Eu estou amparada. Então, eu acredito que isso aconteça. Porque o quarto item da receitinha é a prece. A prece. Olha a nossa conversa com o mais alto. A nossa conversa com o íntimo, que faz nós nos aproximarmos, nos achegarmos a Deus, a Jesus cristãos que uma vez somos. A prece. Não é a prece decorada. A prece do coração é aquela conversa com o mais alto. Pedir é o de menos. Porque as nossas necessidades o Pai Maior conhece. Mas pedir aquela força necessária para que possamos atravessar a dificuldade que estamos passando. Pedir para que a luz
se faça em nossa mente para que possamos enxergar a solução do problema. Não é nos dar a solução. Não, não. Porque nós temos que correr atrás dessa solução. Sabem por quê? Porque senão nós não exercitamos a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá material para pensarmos. Está todo aqui. Pensa agora, monte o quebra-cabeça. Siga a receita. Se recebêssemos tudo num pacote lindo de presente, que era só desembrulhar e a solução estava ali, estivesse ali, no caso, seríamos robôs. Não evoluiríamos nunca. Nossa mente não trabalharia. Nosso sentimento ficaria estagnado. Nós temos que agir em prol da evolução da nossa razão e do nosso sentimento. Por isso que nós temos material de sobra para podermos pensar. Isso está ligado à fé, está ligado à prece. Então, a prece é isso. É nós pedirmos onde que está, que nós não estamos enxergando qual é o caminho a seguir. Não é a solução, mas é o caminho para chegarmos nela. E através desse caminho, quanta coisa que nós vamos encontrando. Sabe aquela questão de nós caminharmos por uma estrada, seguirmos reto por ela até o fim sem olharmos para o lado? Tudo bem, nós vamos chegar na solução, mas não vamos ter captado nada que está pelo caminho. Ao passo que se nós trilharmos conforme o tempo divino nos comanda, nós vamos prestando atenção na estrada. Olha o que está do lado direito, olha o que está do lado esquerdo. Vamos dar uma paradinha, refletir aqui. O que isso quer dizer? Né? De repente, no meio de pedras, aquelas pedras que machucam, aquelas pedras, aqueles cascalhos destruidores, está ali uma flor tão linda que ninguém tinha percebido. E se passássemos direto e reto, também não teríamos percebido. Olha aquela criatura para a qual nós nem dissemos um bom dia. Talvez ela tivesse um pouquinho mais que um bom dia para nos dizer, e a solução do nosso problema poderia estar naquelas palavras. Coisas desse tipo, detalhes, que nós nos condicionamos à corrida da vida, dos tempos modernos, e não prestamos atenção em alguns sinais, em alguns detalhes. Nós somos condicionados. Nós nos deixamos levar. Por quê? Porque às vezes nós não sabemos nem por quê. Mas nós ouvimos dizer que é assim. Nós ouvimos. Nós somos levados e vamos deixando, sem pararmos um pouco para prestarmos atenção nesses detalhes. Às vezes tão construtores, que nos chamam tanta atenção. Talvez seria o interruptor para acender a luz. E nós não prestamos atenção nesses detalhes mínimos. O quinto item da receitinha de André Luiz é sempre pensarmos que toda situação ruim, que todo o mal de hoje é o bem de amanhã. É o remédio amargo. Quem já não teve que experimentar o remédio amargo para chegar à cura? É o remédio amargo. Nem todo remédio é doce. E quando ele é amargo, nós não vamos esquecer dele nunca. O gosto dele vai impregnar. E nós vamos saber agradecer que foi ele quem nos trouxe a cura. E isso é altamente construtor, para que possamos mudar o nosso íntimo. E, por fim, o sexto item, aliás, é que não paremos nunca de cumprirmos com as nossas obrigações, seja pelo que for, porque faz parte da nossa caminhada, do nosso comprometimento com a vida, com a nossa evolução, com o nosso crescimento. A frase que o De Luca usa é assim: continuemos cumprindo as nossas obrigações da melhor forma possível. Quer dizer, vamos fazer a nossa parte. Não importa o outro, não importa o resultado imediato. O resultado está lá na frente, não é o imediato. Não é? Auxiliando quem necessite de nossa cooperação. Vamos fazer as nossas. Isso não quer dizer que temos que fazer além dos nossos limites. Temos limites. Temos. Nós temos que
caminhar dentro deles. Isso não quer dizer comodidade. É complexo isso, gente. Essa parte é complexa. Porque, na verdade, nós não sabemos até onde nós podemos ir. Até onde está o meu limite? Será que eu estou sendo acomodado? Será que eu estou no comodismo? Será que eu posso ir além? Mas e se eu for além, eu extrapolar e acabar prejudicando toda uma situação? É um risco. O livre-arbítrio é que vai dizer. Aí não existe regra. Cada um vai saber da situação que vive, cada um vai saber de si. Mas nós podemos lançar mão de auxílios. Nós temos várias formas de receber auxílio para que possamos ajudar. Temos que ter o quê? Humildade. A humildade de pedir o auxílio. Olha a prece aí. Eu preciso saber onde é que está o caminho para eu seguir, para poder fazer e conhecer o meu limite. Porque tem situações que nós desconhecemos. Tem situações que nós tiramos de letra. Então, são individualidades. São situações relativas. Né? Que tudo isso nós podemos exercitar. Isso tudo são exercícios. Então, olha, para que possa ser bem simples. Então, enumerando. Né, André Luiz, vai lá. Trocar a queixa pela gratidão. Trocar o negativo pelo positivo. Acreditar, ter fé. Prece, o recurso da prece. Sempre acreditar que o mal chegará ao bem. Né? O caminho, muitas vezes, para o bem tem que passar pelo mal. E, por último, não fugir das obrigações e dos deveres com os quais já estamos comprometidos. Então, temos aí, 6 itens a serem seguidos para que possamos encontrar essa luz dentro de nós. Receitinha básica do Dr. André Luiz. Assim agindo, segue De Luca, faremos muita luz em nosso caminho. E tudo, pouco a pouco, há de clarear em nossas vidas. Entendamos, sobretudo, que há sempre uma lição oculta em cada situação. Fantástico isso, né? Sempre tem uma lição oculta em cada problema, em cada aprendizado, em cada situação das nossas vidas. Provavelmente, estamos nos esquecendo de praticar algo que nós já sabemos. É aquela questão, a situação chega porque nós podemos resolver. Aí vamos lá, vamos visitar, vamos vasculhar o nosso arquivo, porque nós somos um arquivo. Todo espírito é um arquivo ambulante. Nós conhecemos coisas, queridos, que nós não temos noção. Ai, mas por que eu não sei que eu conheço isso? É contraditório falar dessa forma, né? Mas eu conheço isso, cadê que eu não sei? É porque a situação para colocar em prática ainda não chegou. A hora que a situação chegar, você vai ver que você consegue. Ou não. Vamos lembrar que nós não sabemos tudo. Não somos perfeitos. E às vezes agimos com pretensão. Às vezes agimos com pretensão. Sabe aquela situação lá quando nós nos comprometemos lá no Ministério do Planejamento, lá para nós reencarnarmos? Tem aquela situação que nos é bem lembrada. Não queira isso para você, porque você não vai conseguir. Os nossos mentores espirituais nos ajudam nisso. Ah, mas eu quero. Eu quero porque eu preciso pagar minhas dívidas rapidinho. E tem que ser à vista. Não, parcela. Parcela, porque você não vai conseguir pagar a vista. Mas eu não quero ter dívida, né? Eu quero pagar de uma vez. Mas você não vai conseguir, você não tem o cacife para bancar tudo isso agora. Não, mas eu quero. Tudo bem, é seu livre-arbítrio. Nós somos alertados do porquê que não. Mas eu quero. Vai nos faltar o apoio, a ajuda? Não, de forma alguma. Porque é relativo. Nós até podemos conseguir. Então, deixe. Nós vamos estar ali, né, que nem crianças, sendo apoiadas de um lado para o outro, para não cair. Ótimo, nós podemos até conseguir. Que bom. Mas a maioria das vezes não, viu, gente? A maioria das vezes não, é difícil. Seremos castigados, entre aspas, que isso nem existe, né? Devido a isso? Não. Vamos deixar para uma próxima mesmo. Se nós respeitarmos a lei da vida, porque muitos, né, infelizmente, né, companheiros,
se comprometem tanto, chegam a uma situação em que não aguentam. Não aguentam. E não chegam ao final da reencarnação. Então, nós temos que ser o quê? Sensatos. Sensatez. Então, isso que nós ouvimos hoje, que nós lemos em André Luiz, nós lemos em Kardec, aprendemos tudo isso, nós temos que levar, vamos lembrar disso na hora do planejamento da próxima encarnação. Porque às vezes nós não lembramos, mas nós temos que lembrar que a cautela, ela conduz à nossa evolução. Nós temos uma eternidade. Por que querer resolver tudo de uma vez? Um passo de cada vez. Não é? E já estamos fazendo o nosso dever, cumprindo o nosso dever. E, obviamente, procurando errar cada vez menos. É difícil, é dificílimo. Porque quando nós vemos, já foi. Já foi. Mas se nós tivermos a consciência de que errei, dá para refazer. Dá para corrigir, dá para passar borracha, refazer. Isso é tão automático. Vocês já perceberam que quando nós cometemos um erro e é uma coisa bem consciente, nossa, acabei de errar. E agora? Que Deus me deu a oportunidade de corrigir. É automático. É no minuto seguinte. No minuto seguinte você vai ter uma oportunidade. É que nós não prestamos atenção. Nós não prestamos atenção. Mas se nós ficarmos atentos a isso, nós vamos ver que nós podemos corrigir imediatamente. Não precisa esperar a próxima reencarnação. Para quê? A próxima reencarnação é muito tempo. É muito tempo. Gente, nós levamos muito tempo para reencarnar. Reencarnar não é fácil, não. Desencarnar é fácil. Muito fácil. Nosso próprio livre-arbítrio pode fazer com que a gente desencarne rapidinho. Encarnar é difícil. A fila é grande. A fila é grande, os compromissos a serem assumidos são muitos e nós não queremos, é uma bateção de pé, eu quero aquilo e querem me dar isso. Por isso que chama planejamento mesmo, a reencarnação ela é planejada. E esse planejamento não é assim, fácil, rápido. Tem uma série de arestas a serem aparadas, é uma situação um pouco elaborada, difícil, diferente de desencarnar. É difícil, porque o desencarnado, o espírito depois que desencarna, aí sim é que ele vai ver o trabalho que é, né? Mas para desencarnar não é difícil. A dor é um sinal de alarme, chamando a nossa atenção para algo que não estamos fazendo da forma como poderíamos fazer. Ou melhor, como já poderíamos fazer. Esse já quer dizer, poderíamos porque temos conhecimento. Nós já poderíamos fazer de uma forma diferente. Porém, estamos ali, na mesma dor, na mesma situação, né? E ela é um alarme de que algo está errado. Gente, tudo na natureza, a natureza é perfeita. Se ela é perfeita, ela é positiva, ela tá tudo correto e não tem dor nem sofrimento. Certo? Fato. Isso é ponto. Se tem alguma coisa que faz sofrer, alguma coisa que dói, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é? Como diz um amigo meu, tem algo errado que não está dando certo. É bem por aí. Não é? Então, tem coisa errada. Dor não condiz com perfeição. Dor não condiz com aquilo que já aprendemos. Não, 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 não. Muitas vezes erramos por ignorância, por não conhecermos. Então, dói. A partir do momento que nós conhecemos, nós não vamos pôr a mão no fogo, vai queimar. Então, é um conhecimento básico, né, que nós temos que ter para não sofrermos certas situações. Então, a dor é um alerta. Ela é um sinal do que tem que ser revisto, do que tem que ser revisado. O que tem errado? Tem alguma coisa errada para provocar a dor. O nosso corpo não se manifesta dessa forma? Uma dor é sinal que algo está errado no corpo. Porque o nosso corpo ele é uma máquina também perfeita. É uma organização 100% perfeita. Para funcionar de forma adequada. Tudo se adapta a tudo. Esse é o nosso organismo físico. Quando chega uma dor é porque alguma coisa está errada. Nós temos que consertar.
Espiritualmente é a mesma coisa. Temos que consertar algo que... Né? Então, examinemos dentro de nós mesmos. Primeiro dentro de nós. Se já não poderíamos estar agindo de uma forma para que a dor não nos afligisse. E às vezes nós somos acomodados. Porque reforma íntima dá trabalho. Melhorar dá trabalho. Colocar as coisas nos seus devidos lugares é um labor incrível. Desarrumar a gaveta é fácil, colocar as coisas nos seus devidos lugares novamente é difícil. Não é? Ajeitar, limpar, jogar fora, doar. É difícil. É isso que nos aflige. Será que temos amado o suficiente? Por acaso já não é hora de perdoar quem nos feriu? Isso já daria outra palestra. Porque estamos longe desse amor cristão a que De Luca está se referindo. Perdão não é desculpa. Te desculpo, mas porém não olhe mais na minha cara. Houve o perdão? Não, claro que não. E nós estamos engatinhando nesse aprendizado. Porque é um aprendizado que vem das nossas entranhas. Nós temos que vasculhar o nosso íntimo para saber até onde nós estamos agindo assim, ou o que falta para que assim possamos agir. Temos nos empenhado em colocar todo o nosso potencial em ação, na resolução dos desafios que a vida nos apresenta? Isso é um teste. Vamos nos questionar. Vamos analisar. Será que temos feito isso? Será que temos tido esse trabalho conosco? Cuidar do outro é fácil. E cuidar de nós, do nosso íntimo, para que nós possamos cuidar do outro de uma forma até melhor. Será que não estamos fazendo corpo mole para escalarmos as nossas próprias montanhas? É isso que ele nos pergunta. Será que não estamos nos tratando como coitados perante a vida? Isso é básico. Isso é cômodo. Isso é cômodo. Porque eu sou uma infeliz, porque eu não consigo, eu sou uma coitada, a vida está sendo injusta comigo. E, fim. Né? É fácil pensar dessa forma. Que alguém vai ter que me ajudar. Alguém vai ter que me ajudar. Sim, nós podemos recorrer ao auxílio para somar as nossas forças e conduzir o barco. Aí sim, porque sozinho nem sempre nós conseguimos. Aí nós vamos juntar as forças para irmos adiante. Porque se nós entregarmos a lição na mão do outro, o problema é nosso. Mas o outro vai resolver para nós vamos aprender o quê? É a mesma coisa que o colega de sala fazer a nossa prova. Tiramos a boa nota, mas nós aprendemos? Não. Nós não aprendemos. Não é? É bem assim, essa é a lição da vida. E para encerrarmos, já que é Páscoa, a última frase do texto vem bem a calhar, que diz assim: hoje é dia de clarear nossos caminhos com a luz das atitudes positivas. Olha a oportunidade aí do renascimento. Só assim espantaremos as trevas para bem longe. Vamos aproveitar esse domingo para esse renascimento. Né, gente? É uma proposta, é um exercício, para a nossa caminhada fluir de uma forma bem mais suave. Porque depende de nós. Essa suavidade em nosso caminho depende de nós. Eu tenho uma colega de trabalho que ela não costuma perguntar. Ela fala, oi, bom dia, tudo bem? Ela não costuma perguntar, e aí, você está bem? Ela pergunta de uma forma que outro dia eu questionei. Ela fala, e aí, está tudo suave? E eu questionei. Ela falei, vamos ver se essa sua pergunta vem de encontro ao que eu penso que é essa pergunta. E era. Ela falou assim, é tudo suave mesmo, porque a partir do momento que nós fazemos o nosso dia a dia mais tranquilo, a nossa caminhada é mais suave. Parece que a gente caminha mais light. Falei, tá certo, era bem o que eu pensava mesmo. Que assim seja. Alguma pergunta, comentário? Oi, Raquel. Oi, Thalita, bom dia, Lina. Bom Tudo dia. bom? Tudo. Essa palestra me fez lembrar um livro que eu estou lendo agora, não é espírita,
mas se chama O Poder do Agora. Não sei se Poder você do agora. já ouviu Poder do falar. agora. É. E ele trata essa questão do autossofrimento como uma falta de consciência de nós mesmos, né? E eu achei muito interessante, porque o livro ele fala assim, você tem que se tornar consciente, entendeu? Então a gente gera um autossofrimento porque a gente deixa a nossa mente nos dominar. A gente não se domina, né? Então, mesmo uma situação ruim, que a gente tem ela como ruim, é o nosso ponto de vista sobre a situação. Não é, talvez, a sua consciência falando que, não é assim. E a gente se tornar totalmente presente. Então, tem uma parte do livro que ele fala, mas eu estou sofrendo, né? O cara meio que pergunta assim, eu estou sofrendo, então eu tenho que aceitar o sofrimento, e é isso? Ele fala, não, você está sofrendo, é um momento agora. Entendeu? Então, quando você se torna consciente desse autossofrimento, você não faz dele uma cruz maior do que ele é, você consegue chegar à iluminação. Exatamente. E aí ele trata a iluminação, mas fala assim, o que é iluminação? Iluminação é Deus dentro de você. É a fé. É a fé. E não é a luz que a gente procura, né, no caminho, que a gente tenta achar um interruptor. Não, é tipo dentro de você. E essa luz você só acha quando você está consciente. É verdade. E é muito interessante, assim, é um livro que até se quem tiver divulgar. interesse em ler, me ajudou muito, tem me ajudado muito, assim, porque ele trata essa questão, né, que a gente vive uma perspectiva de futuro, que é só perspectiva, não é o que é o futuro. Exatamente. E você vive uma dor no passado que passou. E hoje? O que você faz? Não é? Você sofre? Sofre. Entendeu? E a consciência de você chegar no nível de consciência de entender o que eu posso fazer hoje. Eu posso sorrir, eu posso enfrentar o problema, eu posso chorar. Você tem o direito de chorar. Mas chore consciente, não inconsciente. Não deixe a mente dominar você. Aí eu lembrei, quis comentar. Nossa, obrigada, muito obrigada pela Thalita. palestra, foi ótima também. Obrigada, viu, Thalita? E obrigada a você por essa colaboração. É verdade, é o poder do agora mesmo, não é? Porque, ainda mais o espírita, viu, Thalita? Reforçando dentro do que você está falando, o espírita, ele coloca, ele trabalha em 3 dimensões, não é? O passado, o presente e o futuro. Só que se apega muito ao que passou. Não, se eu estou passando por isso agora por causa do passado, sabe? Passado passou, gente, já fez, já aconteceu, tem que resolver. Tem que resolver. Aproveita o presente, o agora, para resolver isso. Olha as queixas, as lamuras. Agradeça. Agradeça que você já aprendeu, né? Porque senão seu futuro vai ser só perspectiva. Exatamente. Ele tem que ser ativo. Então, eu vou conhecer o meu futuro a partir do momento que eu faço o meu presente. Se eu estou corrigindo o meu passado, o que é óbvio, eu tenho que corrigir, né? Senão eu vou levar para o futuro, não vou. Quero corrigir agora. O meu futuro eu sei que vai ser mais suave, vai ser mais brando, mas eu tenho que ter essa consciência. Né? E ter essa consciência. Gente, a Thalita citou uma coisa desse livro que é surpreendente. Isso é prático. Quando nós temos consciência do que nós realmente somos, fazemos, agimos, do certo, do errado, nós nos tornamos humildes. A consciência traz a humildade. Porque você assume. Abriu a mente, você assume, você fica humilde na questão. Poxa, eu errei mesmo. É aqui, a minha questão é essa, olha. Sou consciente. E tem que arrumar. Tem que arrumar. Obrigada, Thalita. Valeu. Mais alguém? Raquel. Oi. Vamos falar um pouquinho lá do seu final de palestra lá. Você disse que deixar o corpo físico é fácil. Isso quer dizer que vai ser a solução dos problemas. Eu gostaria que você falasse que não. Ah, sim. Ao positivismo. Não, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Nós sabemos que essa facilidade, entre aspas, de deixar o corpo físico, ela com, vamos dizer assim, voluntariamente. Não estava escrito. Mas eu resolvi dar cabo da minha vida agora. Isso vai trazer consequências. Não estava escrito. Não estava escrito. Não me comprometi a isso. Porque ninguém se compromete com isso. Ninguém. Será que alguém, como espírito, em sã consciência, se compromete, vai chegar uma hora da minha vida que eu vou me matar. Isso não faz sentido. Ninguém faz. Nós temos compromissos, nós somos comprometidos com uma série de situações para levá-las até o final.
Uma vez que nós não fizermos isso, não é castigo, gente. Aí vamos falar em consciência de novo. É a consciência que vai cobrar. É a consciência. E ela vai nos martirizar. Nós vamos nos martirizar por causa disso. Nós tínhamos todo um plano. Deus somente vai nos dar outra chance. Só que nós vamos ter que responder pelo ato cometido. É natural. Faz parte da natureza. Só que, espiritualmente, nós vamos estar em frangalhos. Como é que vai ser uma situação feliz? Então, é toda uma decorrência de uma atitude impensada. É fácil? É, mas e a consequência? A consequência é muito difícil. E esse reencarne, consequentemente, será difícil. Por isso que nós vamos lembrar lá, né, o que nós dissemos também durante a palestra, que seria ótimo, e nós vamos nos esforçar para isso, tá? Nós vamos. Lembrarmos tudo aquilo que nós aprendemos enquanto encarnados, lá desencarnados, para o próximo reencarne, para o planejamento. Olha, eu aprendi que tal coisa. Ah, eu aprendi, eu quero agir conforme eu aprendi. E não esquecer. Só que o espírito não esquece. Isso é extraordinário, como dizia uma expositora minha. O extraordinário é que nós não esquecemos. Só para completar, você falou do Ministério da Reencarnação, que não é em Brasília. Tá? Você pode também adquirir uma prorrogação. Se você está fazendo os resgates, merecendo resgatar erros remanescentes de passados, ou até mesmo do passado recente, o Ministério da Reencarnação te prorroga um pouco mais a tua vida para que você possa resgatar. Também. Isso também acontece, ó, que é o inverso, né, daquela situação, né? Foi planejado para que eu vivesse 60 e aos 30 eu resolvi dar cabo da vida. Então, fiquei devendo 30. É mais ou menos assim que funciona. Fiquei devendo 30, devendo para a própria natureza, não é para Deus, não é para ninguém, eu fiquei devendo. Né? E também pode acontecer o contrário. Olha aí. Era para viver 60, mas o negócio está tão bom, está indo tão bem, que você pode chegar aos 90. Continuando agindo assim, você vai longe. Não é? E aí nós ganhamos esse tempo de prorrogação. Também é provável, sim. É possível, é merecido, pode acontecer a partir do momento que nós agirmos de acordo para isso. Gente, uma feliz Páscoa para todos, né? Que realmente possamos nos dispor na ação de tudo aquilo que nós aprendemos, não só hoje, mas que temos aprendido dentro do Evangelho de Jesus, e que tenhamos uma semana com bastante experiência, para que nós possamos chegar daqui a uma semana e dizermos assim, olha, que semana feliz, tão proveitosa, e que seja assim todas elas de nossas vidas. Que Deus fique com todos. Bom, então agora vamos unir nossos pensamentos, unir nossos corações e, envolvidos no amor do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo em muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por aqueles que acabam de perder um ente querido. Que essas vibrações lhes conforte, lhes fortaleça. Vibremos por aqueles que já desencarnaram e encontram-se vagando na escuridão. Que essas vibrações lhes cheguem em forma de luz, paz. Vibremos por aqueles que se encontram num leito de dor. Que essas vibrações lhes tragam alívio das dores, e fortalecimento do seu corpo e de sua alma. Que essas vibrações também envolvam agora nossos lares, e essa luz se expandam em todos os cômodos, envolvendo todos os nossos familiares e companheiros. E assim, mais uma vez, agradecemos ao Pai pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Que essa harmonia,
essa paz e esse equilíbrio permaneça conosco durante toda essa semana e que sigamos com muita saúde e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus.